Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Com você, Sheikh Rodrigo, direto da Mesquita do Jardim Botânico, Centro Islâmico do Paraná, na nossa agradável Curitiba. A nossa nova série de hoje aqui, direto da Mesquita, é sobre os ditos do profeta Muhammad. Vamos estudar alguns ditos do profeta Muhammad. Antes de dar início, depois de falar Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, é o seguinte: hoje a nossa série será sobre um breve comentário de alguns ahadith, alguns ditos do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Já vou chegar lá. Tem um sábio do Islã, o seu nome é Abu Daud, o nome dele era Suleiman ibn Ash'ath as-Sajistani. Sajistan é uma região islâmica que fica entre o Irã, Paquistão e o Afeganistão. Ele, no século III do Islã, nasceu lá e foi criado nas capitais islâmicas e estudou o hadith do profeta, sallallahu alaihi wasallam. E esse Abu Daud foi um daquelas pessoas que reuniram os ditos do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. E ele diz, Abu Daud ele nasceu no ano 202 da Hijra e faleceu no ano 275 da Hijra, que vai dar aproximadamente 880 e pouco do calendário cristão, ou do calendário ocidental que nós estamos utilizando. O próprio Abu Daud falou o seguinte: eu escrevi, claro que quando eu falo eu escrevi, você que está acompanhando aqui na mesquita, está com seu caderninho para anotar as aulas, os ensinamentos, as lições, não é? O Abu Daud fala o seguinte: eu escrevi, escrevi com a minha mão 500 mil hadith. Allahu Akbar. Escrevi com as minhas mãos 500 mil hadith. Claro, tudo repetido. Uma hora parte é repetida. E ele disse: escrevi com a minha mão 500 mil hadith. E escolhi 4.800 hadiths para botar no meu livro. Depois ele disse: então eu olhei para esses 4.800 hadiths, observei e vi que é suficiente para o muçulmano 4 hadiths. O seu filho, chamado Abu Bakr ibn Abi Daud, conta a história do seu pai falando isso e diz: e às vezes meu pai dizia, é suficiente 6 hadiths. E às vezes 7 hadiths. Vou explicar. Ele compilou 500 mil hadiths. Vários, com repetidos e tudo. Selecionou 4.800. E depois disse: olha, se você seguir 4 hadiths, tá certo para você. Claro que ele está dizendo os fundamentos, os princípios, as regras. O exemplo: uma pessoa chega para visitar Curitiba. Quantas ruas, avenidas tem em Curitiba? É incalculável. Não sabe. Só o Google sabe quantas ruas tem em Curitiba. Mas se for perguntar para alguma pessoa, Curitiba, quantas ruas tem? A pessoa vai falar as avenidas principais. 5, 6 avenidas principais. Delas desembocam as outras ruas. Quem mora em São Paulo foi perguntar para as pessoas quantas ruas tem em São Paulo. Ninguém sabe, Allahu A'lam. Agora pergunta para outra pessoa: quantas ruas tem em São Paulo? Ele vai mencionar: olha, tem a Paulista, tem a 23 de Maio, tem a 9 de Junho, tem lá. Aí eu vou mostrar quais as ruas, as avenidas. Tem a Marginal Tietê, tem a Marginal Pinheiros. Eles vão falar qual? Aquelas ruas, tem a lá que vai... Tem as ruas principais, que dela nasce e dela desemboca. É isto que Abu Daud estava falando. Basta 4 hadiths, que dela nasce e desemboca. Só que o Abu Daud, esses 4 hadiths eu vou falar hoje nessas aulas, tá? Só que o Abu Daud não foi o primeiro a falar isto. Perguntaram para o Imam Shafi'i, que veio antes dele. Ele disse: tem 3 hadiths que em volta dele gira o Islã. E depois os sábios eles escolhiam dos hadiths que eles estudavam, que eles liam, que memorizavam, que escreviam, alguns hadiths que consideravam a chave do conhecimento, a chave da oração, a chave da religião. Até que veio um
Abu Daud diz que são 4, 6 ou 7 hadiths. Veio geração depois dele falou, vou juntar então. Teve um sábio chamado Abu Amr ibn Salah. Ibn Salah, um sábio do século do ano 400 e pouco da Hijra, ele disse, ele juntou 21 hadiths, que ele considerou os hadiths chave da religião. Veio depois um sábio que faleceu no ano 600 e pouco da Hijra, chamado Imam An-Nawawi, lá da Síria, da cidade de Nawa, Sharafuddin, Yahya ibn Zakaria, Abu Zakaria, Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, ele juntou mais 21 hadiths e chamou os 42 hadiths. Até então ficou conhecido por todo mundo os 40 hadiths do Imam An-Nawawi. E temos livro aqui, ó, em português, os 40 hadiths, que para o Nawawi, toda a religião islâmica desemboca, nasce como fosse um rio. Passa por esses hadiths. Daqui desemboca o rio. É nascente do rio. Os 40 hadiths. Está aqui, ó. Esse livro você encontra em PDF, poucas páginas, nas redes sociais, no Google. Quando eu tenho uma dúvida, tenho uma pergunta, escreve aqui, ó, os 40 hadiths no PDF em português, você vai encontrar em português, tá? Eu vou mencionar então 4 hadiths que o Abu Daud diz que em volta dele cerca a religião, porque esse aqui é para ser explicado, esses 40 hadiths. Por que eu estou falando dessa aula de hoje? Porque quem está nos acompanhando aqui na Mesquita Jardim Botânico no Paraná, todas as pessoas que nos acompanham, né, que seguem as aulas, o sermão, tudo isso, as pessoas, eu sei que as pessoas falam, Sheikh, mas é muita informação. É muita informação. Cada dia que eu entro nas redes sociais, uma pessoa fala uma coisa nova. Eu não sei o que faz. É muita coisa, Sheikh. Cada um fala uma coisa. Tem 68 grupos do WhatsApp. Cada um fala uma coisa diferente. Tem 217, Sheikh. Cada um fala uma coisa. E agora, Sheikh, como é que eu sei? Memoriza, aprende as regras da religião. É a mesma coisa. Vou dar um exemplo aqui prático no Brasil. Quantas normas de trânsito existem? Você sabe? Quantas placas de trânsito existem? Muitas. Mas, você tem que saber uma. Pare. Vai. Direita, esquerda. Tem aquela que você tem que saber. Eu não sei aquela placa do trem, aquela que a gente imagina. Vai fazer, né, no Detran, vai fazer a prova no Detran, não sabe todas as placas. Mas tem aquelas que, se você souber, vermelho é atenção, é pare, não é? Tem um X, não é para continuar. E, estacione, pode estacionar, tem um E ali, risco. Não pode estacionar. Faixa amarela, pode estacionar, Marga? Pode? Faixa amarela, pode estacionar? Não pode estacionar a faixa amarela, viu? Tem aquela faixa azul, aqui é idoso, não pode estacionar onde está o idoso. Então você não precisa saber toda a regra do Detran. Se você souber algumas, você consegue saber o que tem que fazer e o que não pode fazer. A religião islâmica é uma religião completa, tem de tudo. Tem tudo mesmo. Só que o que acontece? A pessoa que se converte, ou a pessoa que quer seguir o Islã, já segue o Islã, fica o que perdido? Cada um fala uma coisa. O que eu faço? 40 hadiths. Vão aprender as regras da religião, que é básica. O básico do básico você constrói, mantendo isto você segue o Islã. Eu ia falar quantos hadiths existia, quantos hadiths tem, porque as pessoas elas perguntam quantos hadiths o profeta tem, como que pode alguém compilar? Eu vou falar só um pouquinho, né? E se tiver chato, não falo mais. Olha só. O Imam al-Bukhari tem 7.563 hadiths. No Sahih Muslim tem 3.530, tirando os repetidos. Acho que não tem muita importância esses números aqui, porque... Enfim, tem vários hadiths. Basta você aprender uns agora que eu vou falar. O primeiro hadith. Aliás, isto... Sheikh, eu quero saber do hadith do profeta, o que é a sunna, como é que vai perseguir a sunna? Então, deixa eu falar para você ter uma ideia. O Bukhari e o Muslim junto, o Bukhari e o Muslim junto, juntando todos os hadiths, tirando os vai dar quase 15.126 hadiths, com repetidos e tudo. Agora, se tirar os repetidos,
Vai dar 3.896 hadiths. No Sunan Abi Daud, os livros Abu Daud, Tirmidhi, Nasai, Ibn Majah, Muwatta, tem quantos? Ao todos, 22.848 hadiths. Se vai tirar os repetidos entre eles, e os repetidos que estão no Bukhari e no Muslim, vai dar metade. 10.344. Allahu Akbar. Metade. Tudo esses hadiths que são repetidos, tem uns que é explicação do outro. Tem um hadith que diz que o profeta rezava desse jeito, depois acrescentou aquela palavra. Então, a história você resume aquilo que deve ser seguido, que eu vou orientar agora. O primeiro hadith vem o Imam Nawawi, que faleceu no ano 676, como está aqui, não é? 676, num livro chamado Jardim dos Virtuosos, ele juntou quase 2.000 hadiths. Aquilo que o muçulmano precisa para o dia a dia. Portanto, vou começar pelo primeiro hadith que está aqui. O primeiro dito que está aqui, esse aqui eu peço para todo mundo, tem que saber. Se não saber esse hadith e sabe de outras coisas, é porque não começou no caminho certo. Esse hadith que eu vou falar é o hadith que a pessoa precisa para a vida inteira. Hadith de Omar ibn al-Khattab. Primeiro hadith do livro de Virtuosos. Primeiro hadith dos 40 hadiths. O primeiro hadith do Bukhari. É o primeiro, a religião começa por ele. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu relatou que ouvira o mensageiro de Allah dizer, sallallahu alaihi wasallam, as obras innama al-amalu binniyat. Repita comigo aqui no canal. Repita comigo em árabe. Innama al-amalu binniyat. Isto. Innama al-amalu binniyat. Lição de hoje. Innama al-amalu binniyat. O profeta de Allah disse: as obras vêm determinadas pelas intenções, ou seja, as ordens, as ações são de acordo com a intenção. Sendo assim, cada pessoa alcançará o que busca. Cada pessoa terá aquilo que intencionou. Cada pessoa será recompensada, vou explicar, vou validar as suas obras de acordo com as suas intenções. Assim, deste modo, aquela pessoa cuja emigração, vou explicar um por um, aconteceu pela causa de Allah e seu mensageiro, essa imigração será considerada como sendo pela causa de Allah e seu mensageiro. Porém, aquela pessoa que imigrou em busca de algum benefício material, ou para desposar de uma mulher, uma esposa, sem dúvida, a sua emigração será para aquilo para que ele migrou. Vou explicar. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: os atos valem de acordo com a intenção. A niya significa intenção. Innamal a'malu binniyat. Os atos, as obras, tudo aquilo que a pessoa faz, tem uma intenção. Não existe ação sem intenção. Até a palavra niya, a origem da palavra niya, intenção, aslu kalimat niya, nawa, significa o caroço, né? O núcleo. Toda ação tem uma intenção. Aquela pessoa que faz as coisas sem intenção é uma pessoa que não tem o raciocínio completo. Faz coisas sem por quê? Então, os atos que a pessoa faz, que atos que são aqui que estou falando, o hadith profeta? Os atos religiosos, são de acordo com a intenção. Vamos explicar. E cada pessoa terá a validade da sua ação ou a recompensa da sua obra de acordo com a sua intenção. Vamos usar exemplos. Para que serve esse dito? Innamal a'malu binniyat. A pessoa foi para a mesquita fazer oração. Pegou o ônibus, chegou atrasado. Chegou lá, foi todo mundo embora. No Brasil fala o quê? Esse aí perdeu a viagem. Chegou na mesquita, a mesquita estava fechada. Lembra desse hadith. Você intencionou fazer oração, porém foi impedido, não deu certo, chegou atrasado, não tinha ninguém. Você será recompensado por Allah pela sua intenção. Porque Allah, ele sabe que está no seu coração. Gente, Allah sabe que está no coração da pessoa. De verdade. Allah olha, o hadith do profeta, Allah não olha para a vossa aparência. Inna Allah la yanzur, Allah não olha para o vosso corpo. Se você é branco, se você é negro,
Se você fala árabe, se você fala inglês, se fala francês, se fala italiano, se é surdo, mudo, Allah não olha para o vosso corpo, nem para a vossa aparência. Allah não olha se você é rico, é pobre, se você é isto ou aquilo. E Allah olha para os vossos corações e para as vossas ações. Então esse hadith é fundamental para a vida de todo muçulmano. Todo dia você precisa. Todo dia eu, você, todos os muçulmanos precisam. É rever a sua intenção. Eu faço isto que estou fazendo para agradar a Allah, esperando a recompensa de Allah, esperando o reconhecimento de Allah, ou faço o que eu faço, falo o que eu falo, deixo de fazer o que eu faço, esperando o reconhecimento das outras pessoas, meramente. Então cada pessoa terá de Allah a recompensa de acordo com a sua intenção. É esta intenção que faz a diferença, é o diferencial entre uma ação normal, diária, com um ato de adoração. Todo mundo acorda, toma um café da manhã, né? Se prepara para fazer suas atividades diárias. Ao chegar, se alimenta. Como que a pessoa faz para que esse ato, aparentemente, ele é um ato diário, como que esse ato diário se torna um ato de adoração? Quando a pessoa intenciona se aproximar de Allah. A pessoa que sai de manhã para trabalhar, para procurar o seu sustento, esse trabalho, esse sustento, ele pode ser transformado em um ato de adoração a Allah pela sua intenção. Eu intenciono procurar o meu sustento, o sustento dos meus filhos, da minha família. Allah te recompensa por isto. O dormir, a pessoa pode ser intencionada, pode ser recompensada pelo ato de dormir. Como assim? Você ganha recompensa. Olha, porque eu sei que meu corpo tem direito sobre mim. Se eu não dormir bem, eu vou passar o dia inteiro mal, não vou poder trabalhar, vou acordar com dor de cabeça, vou brigar com todo mundo. Então intencione dormir para descansar seu corpo, sua mente. Você é recompensado no seu sono. Alimentar em casa é a intenção. A intenção ela transforma um ato diário em recompensa de Allah. Porque Allah recompensa as pessoas pela intenção. Só que tem uma coisa importante, a intenção ela não torna o haram halal. Não é? Não vem a pessoa a fazer Robin Hood. Você já conhece Robin Hood? Robin Hood, eu quero fazer caridade, quero fazer sadaqa, mas eu não tenho condições, então eu vou roubar aí para fazer caridade. Mas a intenção é boa. No Brasil fala essa expressão correta, de boa intenção, quando o inferno está cheio. Não é só boa intenção. Tem que intencionar aquilo que é bom, certo, e fazer aquilo que é certo. Só intencionar e não fazer não adianta, tá? Só intencionar e não fazer não adianta. A pessoa intenciona e faz o que tem que ser feito. Se não conseguiu fazer aquilo que foi impossibilitado de fazer aquilo, ela será recompensada pela intenção. Tem um outro hadith, nós vamos falar depois. Man hamma bil hasana. Quem intencionou, pretendeu, se preparou para fazer uma boa ação e não fez, foi impedido, será recompensado como se tivesse feito ela. Então a intenção ela vai distinguir a boa ação da má ação. Ela vai transformar um ato diário com um ato de adoração a Allah, porque são duas coisas: recompensa, ser recompensado por Allah, e outra coisa a validade. Muitas pessoas perguntam, por exemplo, eu fiz isto por engano, por errado, sem querer. A sua intenção foi fazer aquilo que é errado ou não? Não foi, então Allah não vai cobrar você. Exemplo disso, do hadith do profeta no Ramadã. Se a pessoa esqueceu que estava de jejum, por um lapso, comeu, bebeu, esqueceu, cometeu pecado? Não cometeu pecado, por causa do esquecimento. Ela não intencionou, agora eu intenciono, eu fui lá na churrascaria, agora eu lembrei que eu estava de jejum, minha intenção é boa. Não, pode falar, mas Deus sabe, está no coração de cada um. E o profeta disse, quem imigrou, o que é imigrar? É abandonar sua terra. Quem largou sua terra, por causa do seu país, a sua pátria, sua família, por causa de Allah e o seu mensageiro, será recompensado então, de acordo com a intenção e sinceridade dele, de Allah e seu mensageiro. E quem largou sua pátria e sua terra, com a intenção, que não é Allah e seu mensageiro,
com a intenção mundana, momentânea, terá aquilo que ele intencionou. Vamos explicar esse hadith, mas tem um porquê. Tem um porquê desse dito. É mencionado nos livros, eu tenho até aqui a referência em árabe dessa história, né? Já ainda Tabarani fi Mu'jam al-Kabir, não vou falar todos esses detalhes, que um homem, né? وحديث عن سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن العامش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله قال من هاجر. O hadith fala o seguinte, a história antiga que fala que chegou um homem عن ابن مسعود عن أبي وائل عن ابن مسعود بلفظ كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها قيس فأبت أن تزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر قيس. Ya Allah. O porquê que foi dito esse hadith do profeta? Que tinha um homem que ele pediu em casamento uma mulher. Lá em Meca. Pediu em casamento uma mulher. E na imigração, o profeta saiu de Meca para Medina, imigrou, largou Meca, sua terra natal, para viver e praticar o Islã em paz lá em Medina. Muitos muçulmanos foram atrás. A maioria dos muçulmanos, até então em Meca, foram atrás. E tinha esse casal de noivos. Ela, Qais, e o homem que tinha pedido ela em noivado. Entre Allah e o profeta e ficar com meu noivo aqui em Meca, não posso rezar, não posso falar que sou muçulmana, sou perseguida. E eu viver o Islã em paz lá em Medina com o profeta? Largou, foi lá pro profeta. E ele falava para ela, não, fique aqui com a gente, depois vai acalmar a gente em casa. Ela falou, não, Allah e o Rasul, Allah e o profeta. Allah e o profeta. Eu vou largar tudo, eu vou para lá. Ele não queria emigrar, não queria abandonar a casa, o comércio, sua vida, seu círculo familiar, não queria largar seus amigos, não queria largar o seu dia a dia. Queria ficar, mesmo sendo perseguido. Ela não. Ela disse, olha, eu vou onde está o profeta de Allah. Eu vou onde o Islã vai. E foi, alhamdulillah. Ele não tinha intenção de emigrar a princípio por causa de Allah e mensageiro. Quando soube que ela foi, ele foi atrás. A história se espalhou, ficou todo mundo em Medina falando, Muhajir, o imigrante da Qais. Olha lá o homem lá que ele abandonou Meca por causa da Qais. No português, no brasileiro, o pessoal fala aqui, né? Mas que moral, Qais, é? Que moral, hein? Mashallah. Moral mesmo, porque ela abandonou tudo por causa de Allah e o profeta. Ela será recompensada porque o profeta disse, quem imigrou, man kanat hijratuhu, aquela pessoa, quem quer que seja, que largou tudo que tinha atrás, somente, exclusivamente para Allah e seu mensageiro, suportou o que suportou, não se queixou, para Allah e seu mensageiro, será recompensado por Allah como aquela pessoa que de verdade abandonou tudo por causa de Allah e seu mensageiro. E quem largou tudo por causa de algo mundano, ou para desposar de alguém, sua recompensa é para aquilo que ele largou. Esse hadith do profeta traz uma orientação que o muçulmano usa o dia inteiro. Meu irmão muçulmano, minha irmã muçulmana, você tornou-se muçulmano, alhamdulillah. Allah encaminhou você para o Islã. Você foi atrás do Islã. Ninguém bateu na porta, vem ser muçulmano. Ninguém te obrigou a ser muçulmana. Você, alhamdulillah, Allah te orientou, fez você chegar até o Islã. Você seguiu o Islã, conheceu o Islã, se tornou muçulmana. Se tornou muçulmano. Isso é por causa de Allah. Você será recompensado por Allah. Não espere recompensa de ninguém. Não contem com recompensa de ninguém. Não conte, as pessoas vão me reconhecer, vão me agradecer porque eu tornei muçulmano. Não, você fez por Deus, é Deus que vai te recompensar. Eu uso o hijab, eu leio o Corão, eu faço isto, é por Allah? É de verdade? Então espere a recompensa dele, é ele que vai te recompensar. Você presta conta para Deus, você espera a recompensa dele. Você foi para a mesquita, você encontrou os muçulmanos, não encontrou aquilo que esperava, você não perdeu nada com Allah. Porque você intencionou para Allah.
Intencionou para o profeta, intencionou seguir a sunna do profeta de Allah. Agora, se você intencionou, eu quero ser muçulmano, eu quero aprender o Islã, eu quero ir para a mesquita, intencionou algo mundano, você vai ter só aquilo que intencionou. Não vai ganhar nada de Allah. A pessoa escolhe ou Allah ou as coisas mundanas. Então, viu a importância desse hadith? Claro que a explicação é muito mais do que eu estou falando isso. Mas esse é o exemplo. Os atos valem de acordo com a intenção. E cada pessoa terá por de Allah aquilo que intencionou. A questão não é rezar muito, não é jejuar muito. A questão não é a quantidade, meus irmãos. A questão é o teu coração. É sincero? É verdadeiro por Allah? Allah está te vendo. Muitas pessoas dizem assim, né? Mas eu quero ser... Não é muitas, desculpa, algumas pessoas se queixam, elas se queixam de verdade, tem que se queixar. Olha, onde eu moro não tem muçulmano, e os poucos que tem, a gente não confrate. Não se preocupe. É por Allah, você vai ser recompensado por Deus. Toda dificuldade que a pessoa passa, a recompensa vem de acordo com a dificuldade. E saiba que você está fazendo isto para quem? Para agradar a Allah. Allah, huwa Karim. Ele é generosíssimo. Allah é generoso, Karim fil ataya. É generoso quando abençoa alguém. Ele é generoso quando abençoa alguém. Não se queixe, a não ser se for para pedir conselho. Mas se fez por Allah, a recompensa vem dele. O profeta sallallahu alaihi wasallam no dito fala o seguinte: Man taraka shay'an lillah, awadahu Allahu khairan minhu. Quem deixa algo por causa de Allah, Allah vai dar algo para ele melhor ainda daquilo que ele deixou. Então, foco no Islã, foco no aprendizado do Alcorão, foco na Sunna. Não se preocupe com o que os outros estão pensando e falando. Se preocupe com Allah. Quem imigrou, quem abandonou, quem deixou o que fazia por causa de Allah, de verdade, será recompensado. Agora, quem diz, eu sou muçulmano, sou muçulmano só para casar? Hada sah? Quero ser muçulmano só para casar. Daí vai ter só que recompensa. Não vai ganhar de nada, não vai ganhar nada de Allah, vai ter só o que intencionou. Eu quero ser muçulmano para conseguir trabalho, emprego, amigo, vai ter aquilo que intencionou. Eu quero ser muçulmano, sei lá, porque eu gosto de comida árabe. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Vai ter que intencionou. Vai lá no Habib's, lá compra esfirra lá e deu. A pessoa vai ter de Allah o que intencionou. Isso é niyyah, ikhlas, sincero para Allah. Vai ter o de Allah o que você pediu. E outra coisa, o que você quer de verdade, Allah sabe, está no seu coração. Pode não encontrar aquilo que você quer hoje, amanhã, semana que vem. Pode não encontrar no mês que vem. Pode não encontrar no ano que vem. Mas se você é sincero com Allah, você vai encontrar aquilo. Mais cedo ou mais tarde. Se você não encontrar aquilo que você gostaria, vai encontrar lá na outra vida com Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yudhi', Allah não faz perder. Allah não faz a pessoa perder aquilo que ela intencionou. Então esse hadith é fundamental, você usa a vida inteira. A vida inteira. Na prática da religião também. A pessoa pergunta: Sheikh, eu fui tomar um banho, o banho valeu pelo wudu? Peraí, você intencionou a purificação, a tahara, ou intencionou somente refrescar o corpo? Se intencionou refrescar o corpo, não valeu. Mas se intencionou a tahara, daí valeu. Então, coloque intenção em toda boa ação. Tudo que você fizer, você intencione que Allah me recompense por isto. Não precisa falar, porque se você falar, estragou tudo. Tem pessoas que escrevem assim lá na rede social: ó Allah, me faça ser uma pessoa pura e sincera. Tá aí. Por que você põe no Facebook então? É só ser. Tá? Allah, mas já não precisa falar para os outros. Seja. Ó Allah, me faça ser uma pessoa verdadeira. Tá, precisa ajuda de Allah para ser verdadeiro? Você é verdadeiro? Pede para Allah proteger, orientar você. Não precisa falando para os outros. Que atenção. Esse problema. A pessoa quer deixa algo para lá também. Quem gostou, compartilha. Quem gostou, diga a mim. Quem gostou, compartilha. Não é assim.
O Islã é uma religião magnífica, uma religião fantástica, uma religião, Allahu Akbar, a religião de Allah vai fazer bem para a pessoa. Mas para a pessoa se beneficiar, ela tem que entender, ela tem que escutar, ela tem que ler, escutar as orientações, ser humilde. Quando fala ser humilde, respeitar os mais velhos no Islã, a mesquita, ser humilde, ter intenção, olha, eu sou muçulmano, não existe muçulmano anarquista. Ah, não, eu só quero ser muçulmano do meu jeito. Tá, você quer entrar no inferno de costas ou de frente? واحد يقول أنا مسلم على كيف أنا عايز تدخل النار على ظهرك وجنبك أنت. Não existe, não. Você entrou, procurou, Allah te uma religião para você ser orientado. Com humildade, na boa, ninguém vai cobrar você, e você também não cobra de ninguém vai pressionar, mas saiba que a religião começa por aqui, esse é o caminho, a intenção, é de dentro para fora, depois vem a oração, antes vem a charrada, e assim por diante. Você vai ver, se você seguir esse caminho, já estou terminando, se você seguir esse caminho, hoje você sabe uma coisa, é que o mês é diferente, e assim por diante. Mas você põe tudo junto, tudo misturado, não dá certo. O último exemplo que eu dou, eu escutei um professor falando. Você vai no buffet, viu, Samir? Você vai no buffet maftuh. Como é que fala? Self-service ali. Buffet livre. Vai no buffet livre. Imagina um monte de livros, isso aqui é buffet livre. Você pega um pouquinho de cada coisa e deu. Agora tu imagina uma pessoa, ali tudo é bom, tudo é bom. Ele pega todo aquele buffet livre, tudo, aqueles 40 pratos, 30 pratos, pega tudo, junta tudo, põe dentro de um panela gigante, balança, agora tá bom. Não vai conseguir comer nenhum garfo. Só olhar já fica feio de ver. E a comida sadia, que estava cada um no seu prato organizadinho, arrumadinho, se ela pegar, botar tudo isso num prato, tudo numa panela, mexer, e agora não vai comer. Mas se ela comer o que ela gosta, o que lhe apraz, o que está bom na sua frente, daí a pessoa vai aproveitar o Islã. Hoje aprendemos a importância do hadith da intenção. Repita comigo. An Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, an Amir al-Mu'minin. Umar ibn al-Khattab disse, que o profeta de Allah disse, os atos valem de acordo com a intenção. Cada pessoa terá o que intencionou. Quem imigrou por causa de Allah e de seu mensageiro, então imigrou por causa de Allah e seu mensageiro. Entre parênteses, a recompensa vem de Allah. Quem imigrou por algo mundano, para desposar de alguém, será recompensado por isto. Agradeço a aula de hoje, aqui na Mesquita do Jardim Botânico, Centro Islâmico do Paraná. Qualquer dúvida, informação, nós vamos fazer também, durante a semana, uma série de perguntas e respostas, 10 perguntas, vamos selecionar, né? E vamos fazer uma rodada de responder essas perguntas. Na aula que vem, vamos falar do segundo hadith, que é o lícito está claro e o ilícito está claro, porém entre ambos tem assuntos que as pessoas desconhecem. Vamos explicar este na próxima aula do sábado, nesse mesmo horário, e agradeço por todos. Sim? Uma pergunta, alguns pedidos. A pergunta do irmão Yasser Mohamed. Podemos ter muitos ou várias intenções para o mesmo ato? Essa de ter, a ótima pergunta, se a pessoa pode ter várias intenções para o mesmo ato. A resposta é a seguinte, o que significa a pergunta? Eu posso intencionar, quando eu vou aprender, quando eu vou estudar, eu posso intencionar algo mundano, uma recompensa, eu quero aprender, e posso intencionar a recompensa de Allah? Claro, exemplo, a pessoa fala assim, isso para os jovens aqui que estão acompanhando também, eu tenho que estudar, sim, tem que estudar, mas se eu intenciono, olha, sei lá, eu quero ser um médico, né? Quero ser um psicólogo, para ajudar o sheik a cuidar das pessoas, né? Eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um economista, eu quero ser um advogado para ajudar as pessoas, para fazer aquilo que ajudar as pessoas a fazer aquilo que é certo, eu quero ser um militar. Você intenciona isto e intenciona junto duas coisas aqui. Eu intenciono beneficiar as pessoas e intenciono também ganhar a recompensa de Allah.
Tudo aquele trajeto, tudo aquele esforço pessoal que a pessoa fez em prol de algo mundano, ela é recompensada por Allah. Porque na sua ação ela intencionou o quê? O benefício dos outros, o benefício do Islã. A pessoa fala assim, olha, eu quero aprender inglês. Eu não quero aprender inglês, cara, porque eu quero traduzir o Islã para o inglês. Eu quero aprender o português para poder explicar para as pessoas. Todo esse esforço que a pessoa fez, pessoal, será recompensado por Allah, de acordo com a intenção. A pessoa fala, eu quero, sei lá, eu quero viajar lá para outro país. Quero conhecer, quero casar e ter família muçulmana. Essa pessoa intencionou isto no coração, será recompensado por Allah. A pessoa é recompensada de acordo com a intenção. Então, é possível a pessoa juntar duas intenções, né? Aquilo que é mundano, aquilo que é do cotidiano, do dia a dia, e procure com isso beneficiar as pessoas, beneficiar o Islã, que a pessoa será recompensada por Allah até pelo seu trabalho, até por aquilo. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tem na verdade, uma irmã está pedindo a orientação sobre a oração. A irmã Elizabeth Faria, ela fala que ela é nova no Islã, mas ela não sabe fazer as orações, ela sabe só a oração de manhã. Tá bom. Ela está estudando, mas ela não está entendendo. A nossa irmã Elizabeth, você faz as orações do jeito que você consegue agora, acompanhe um tutorial que nós vamos fazer, né, um tutorial de como faz a ablução, de como que faz a oração. Vamos fazer um tutorial. E deixar bem claro para as pessoas. É muito importante a pergunta da sua irmã Elizabeth, que ela já é muçulmana e está preocupada o quê? Em fazer a oração. Tem pessoas que estão preocupadas e, se tem água em Marte. Né? Não tem problema, pode, mas a oração. Muito importante essa pergunta. Nós vamos preparar um tutorial em breve, passo a passo da oração. Por enquanto, você acompanha a oração e faz aquilo que você sabe. Não há problema você fazer uma cola, sabe? Nunca colou na escola? Rascunho? Uma colinha, pega assim, ó. Escreve assim, oração, a primeira uraka, fala Fatiha e outra coisa, Allahu Akbar. Você escreve um papelzinho assim, ó, viu, tio Sam? Você escreve um papelzinho assim e reza olhando assim. Não tem problema. Você fazer 2, 3 vezes e depois você decorou, memorizou, tá? Então nós vamos ajudar a fazer um tutorial de como muitas pessoas se convertem, alhamdulillah, e essa é a primeira preocupação. Por quê? Os sheikhs falam, tem que aprender oração, tá? Me ensina. Agora não tenho tempo. Aí não dá. Então tem que fazer o tutorial. Nós vamos explicar isso aqui a passo a passo. Muito importante, sim. Uma pergunta minha. Sheikh, como podemos diferenciar entre intenções e ações? Por exemplo, eu tenho intenção para fazer alguma coisa, mas eu não fiz nenhuma ação para realizar algo. A pergunta clara do nosso irmão Yassin é intenção e ação. A pessoa, por exemplo, eu tenho intenção de ir na mesquita e ajudar os muçulmanos a fazer tal projeto. Por exemplo, no mês do Ramadã, aqui na mesquita de Jardim Botânico, a comunidade nós distribuímos, alhamdulillah, cestas básicas para os vizinhos nossos aqui. A pessoa que eu sei que estão distribuindo cestas básicas, eu tenho intenção de estar junto. Só que não saiu de casa, nem perguntou que horas que é, que horas são, não perguntou saber quando, nem onde, como é que faz. Ela não tomou nenhum meio. Agora, no exemplo, a pessoa intencionou, olha, eu quero, inshallah, eu quero ir. Só que daí, mandei mensagem e não responderam. Ou eu cheguei atrasado e o pessoal já foi. Ou eu não avisei que estava indo. Ela será recompensada pela intenção. Só que essa recompensa de Deus para essa pessoa é diferente daquela pessoa que se preparou tudo, eu tô indo, chegou no trânsito, deu problema no trânsito. A pessoa não pode esperar a recompensa de acordo com o preparo, o esforço e o sacrifício. Não vem a pessoa que fica lá brincando lá, eu tenho a intenção de almoçar e jantar, mas não almocei e jantei. Nas coisas da vida terrena, da dunya, a pessoa tem intenção e faz. Na religião também. Tem que intencionar e se preparar.
olha, eu tenho intenção de ir. E se for impedido, não deu, daí ganha recompensa. Agora a pessoa ficar sentada lá, eu tenho intenção de ir na mesquita. Deixa eu intenção. Tá, mas se preparou? Não, só passou pela minha cabeça aí, não é intenção. Allahu Alam. Agradecemos por hoje. Tem mais pergunta? A última pergunta A última. da irmã Amina, sobre a oração. Minha dúvida é sobre os pés das mulheres. Podem estar descobertos sem meia, porque a abaia cobre até o tornozelo. É necessário usar... Hafsa era quem? Zawjat Nabi sallallahu alaihi wasallam, esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E outro hadith também narrado por Salama. Quem era Salama? Esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que perguntaram para ela se a mulher deveria cobrir os pés durante a oração. Ela disse sim. Quem respondeu foi a esposa do profeta Muhammad, não é? Dizem que foi o profeta que disse, mas o correto é que foi a esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam que disse. Como que os sábios interpretaram esse hadith? Duas coisas. O kashfu, mostrar o pé na oração, quando é pública, na sexta-feira, no dia do Eid, na frente das pessoas, cobre. Mas se estiver sozinha em casa, se ela rezar com o pé descoberto, a oração é válida. Porque o que é rezar com o pé descoberto? É a palma do pé, a sola do pé, ou é ter que botar uma meia por tudo, não é? A baia ela é comprida, ela cobre os pés. Se a mulher, então, rezar a oração dela em casa, né? Geralmente as mulheres rezam a oração em casa, ou na oração onde só tem mulheres, a oração dela é sahiha, válida, né? Tornando assim, cobrir os pés é recomendado, mas se ela rezar, é recomendado porque tem um hadith da Hafsa, da Salama. Mas se ela rezar com o pé descoberto, a oração dela é válida. Por quê? Os fuqaha, os juristas, dizem que nós não podemos invalidar um ato de adoração, a não ser se o profeta de Allah disse sarih, bem claro, invalida. Daí estaremos invalidando algo que o profeta de Allah disse que não invalida. E agradecemos e até o próximo encontro. Jazakumullahu khairan, sallallahu alaihi wa sallam, ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.